Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. E depois ele vai falar no versículo 33, outra parábola lhes disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Importante lembrar o seguinte, que as coisas de Deus proibiam misturar fermento. Nós encontramos lá no Antigo Testamento que não tinha fermento. Quando os hebreus foram libertados do Egito, foi ordenado a eles que tirassem o fermento de casa e comessem pão sem fermento, pão levedado, pão não levedado, né? Pão sem fermento, para serem libertados. Porque o fermento na Bíblia é aquilo que eu mencionei antes. O fermento é símbolo ou figura de pecado. Por isso que Paulo fala lá em capítulo 5, celebrai a festa sem fermento, ou seja, sem pecado. Agora, você vai perguntar para um teólogo, e ele vai explicar que essa passagem, assim como a da grande árvore, ele fala assim, olha que maravilha, a pequena semente se transformou numa grande árvore. Isso é o evangelho ramificando por todas as nações. Aí quando ele chega nessa do fermento, eu estou dizendo isso porque eu já li livro que explicava assim, chega nessa do fermento, olha aqui, um pouco de fermento, a massa ficou grande. Essa é a massa do evangelho se espalhando pelo mundo. Mas peraí, ele não percebeu o seguinte, quem comentou assim não percebeu o seguinte. Primeiro, que é uma mulher que introduz o fermento. E a mulher não é a pessoa certa para introduzir alguma coisa no cristianismo, ou na cristandade. A mulher é proibida pelo Novo Testamento de pregar, de ensinar, não é? Várias passagens que falam isso. Também nas próprias reuniões cristãs, ela deve permanecer calada. Então, é uma mulher, ou seja, a pessoa que não deveria estar lidando com isso, pega fermento, que é uma figura de pecado ou má doutrina, como o Senhor fala lá para os seus discípulos, né? Tomai cuidado com o fermento dos fariseus. Depois ele explica que ele estava falando da doutrina dos fariseus. Então, uma mulher pega uma doutrina e introduz na massa. O que vai acontecer? Vai crescer. Vai crescer, mas a massa que cresce com fermento, ela é gás. É uma massa com bolhas de gás. Todo mundo sabe que as bactérias vão comer o açúcar, né, da massa e vão soltar gases. E por isso que o pão cresce. O pão cresce por causa dos gases das bactérias. Amanhã você já não vai mais comer pão, né? Mas é a verdade, é a realidade. Depois não se preocupa que vai para o fogo e o fogo queima todas as bactérias. Não vão sobreviver. Mas é isso. Então, a cristandade crescida, ela nada mais é do que uma coisa oca, cheia de gases por dentro. É a mesma árvore, cheia de ramos, para abrigar o quê? Aves boas? Não, aves malignas. Por isso que às vezes a gente fala sobre a cristandade, as pessoas se assustam, porque estão acostumadas ou aprenderam que a cristandade está maravilhosa, está crescendo, está muito rica, mas é isso que fala a igreja lá de Laodiceia, em Apocalipse, né? Rica estou, não tem necessidade de coisa alguma. E o Senhor fala, você está pobre, cega, nua, compra colírio para você enxergar. Porque não é esse o crescimento que vem de Deus. O crescimento numérico não é coisa de Deus. E hoje o crescimento numérico é importante para as organizações, porque dá dinheiro, né? Então essas duas parábolas, elas representam muito bem a do pé de mostarda, da árvore de mostarda, da semente de mostarda, e da massa que cresceu, não é? Representam muito bem a cristandade que nós estamos vendo hoje ao nosso redor. É claro que quando nós vemos essas parábolas de Mateus 13, a igreja não existia ainda. Então nós não podemos achar que ele estava falando apenas para a cristandade. Ele estava falando para toda a profissão religiosa que reconhece que há um Senhor nos céus que virá instalar o seu reino na terra. Mas enquanto não havia
o cristianismo ou a igreja na terra, isso valia para os judeus ali. E também para gentios, porque a gente viu que para chegar nessa parábola, o Senhor saiu de casa e se assentou à beira-mar, diante das multidões. Mas aí a igreja entra em cena e acaba invadindo esse território, né, como cristandade agora, e dominando. Hoje a cristandade domina o mundo. É a religião maior do mundo, né? E aí a igreja seria arrebatada, ou seja, os verdadeiros salvos serão arrebatados da terra, mas essas informações, esse ensino continua para o tempo da grande tribulação. Porque aí vai se manifestar o anticristo, vai ser manifestada a cristandade, que ela vai mostrar os dentes mesmo depois do arrebatamento da igreja, quando Deus tirar do meio dela. Por isso que tem uma passagem lá que fala: saí dela, povo meu, para não seres participantes dos seus pecados. Porque em tudo isso, existem verdadeiros cristãos, mas serão tirados da terra no arrebatamento. Aí vão ficar os templos, os sistemas religiosos, com seus clérigos, com todas as suas coisas, seus templos e tal, e serão usados para perseguir os judeus. O remanescente de judeus fiéis que serão massacrados durante a grande tribulação, como a própria cristandade já fez no passado, tanto a católica mais como a protestante, menos, mas também fez, que condenava à morte aqueles que não seguiam pelas suas regras ou pela sua cartilha. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.